Galera, quando esse final tava acontecendo no mangá, tipo, foi uma polêmica absurda, né? Mas eu falo pra vocês desde aquela época, quem odiou esse final não assistiu o anime ou assistiu contra o olho. Porque na boa, galera, com os olhos do rosto que não foi. E a prova veio agora, porque Boku no Hero virou um dos animes mais bem avaliados da história. Falo pra vocês, sou termômetro. É papo de nota, tipo 9.9, ok? Então fica comigo até o final pra analisar essa reta final. Vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Cara, como é que eu vou dizer isso pra vocês? O impossível aconteceu. Depois de anos sendo tratado como tipo a promessa do shonen moderno, né? Porque Boku no Hero é assim. Bom, Boku no Hero acabou de cravar seu nome na história. Não é exagero a gente falar que os últimos episódios até agora são sim alguns dos melhores já feitos de qualquer anime. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Pega todos os animes. Esses últimos episódios foram os melhores que eu já vi, talvez, em todos os animes da história. E dá pra provar, já que nenhum episódio dessa temporada ficou abaixo de nota 9. Tudo 9 pra cima, cara, tipo 9 pra cima. Igual aquele nerd da sua sala que chorava quando tirava 8, sabe? E agora a gente vai analisar tudo, mas antes, galera, a gente tá participando do IBEST. Sei que já voltou antes, ajuda a gente agora. Muitos de vocês vão passar batido, mas é só você a gente pode pedir, cara. É bom demais saber que a gente pode contar com você. As categorias daqui embaixo, será que você consegue votar em cada uma delas? Se você fizer isso, a gente consegue. E se a gente conseguir trazer essas categorias pra cá, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer o treino do Saitama. Vou fazer o treino do Saitama. Sabe por quanto tempo? Meio ano. Fazendo todo o fucking dia o treino do Saitama. O que vai acontecer comigo eu não sei. Mas eu vou fazer e vou filmar aqui no canal. Todo dia, short por short, vocês vão ver. Traz isso pra casa. Vamos ver o que vai acontecer, que eu tô um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo feliz. Vocês vão trazer pra casa essas categorias. Vamos lá. O dia em que Bakugou virou o chefão final do anime. Bom, a gente tinha parado as análises aqui no canal exatamente naquele ponto onde o Bakugou protagonizou não só o melhor episódio da temporada, mas um dos melhores episódios de anime dos últimos anos. Cara, tipo, a direção não tava brincando nesse momento, ok? Eles botaram na cabeça o seguinte, vamos fazer a melhor da história. E eles fizeram. Bakugou tava, porra, no bico do corvo, né? Todo moído, todo quebrado, ficando vivo só na base da teimosia. Mesmo assim, o cara não parava de explodir o All for One na base do ódio. O All for One tacou todas as individualidades de uma vez num ataque que parecia, tipo, né, final de Dark Souls. E o bagulho não peidou não, cara. Foi lá, mandou ver pra caramba. Mas teve um detalhe que é um pouquinho nojento, né? Só que é irado também. O Bakugou jogou suor na boca do All for One e explodiu dentro dele no exato momento do ataque. Irmão, isso é tão Bakugou que chega a ser poético. E aí, cara, o All for One foi perdendo completamente o controle. Tanto que ele tentou finalizar o Bakugou com aquele espinho gigantesco. E o moleque simplesmente mordeu e destruiu a parada. Sério, cara. Mordeu, quebrou e já era. E esse último dano fez o All for One regredir até virar um feto. E a direção ainda mandou um subtexto perfeito. O vilão bebê tentando usar a primeira individualidade que ele roubou, que foi a própria mãe. E é bizarro, cara, e é triste ao mesmo tempo. É uma camada, sabe, que não é todo anime que teria coragem de colocar. Midoriya versus Shigaraki. Depois disso vem um confronto que a gente esperou por anos, cara. Midoriya contra Shigaraki. Mas a parada tava tão complexa, eu acho, que cada movimento tava calculado milimetricamente. De verdade. Cara, assim, pra falar a verdade, é até difícil entender um pouquinho no começo, porque Shigaraki tava num nível tão absurdo que ele não ameaçava mais só a cidade. O plano do cara era literalmente destruir o país inteiro, depois o mundo. Ele tava Planet Buster. Enquanto isso, o Midoriya tava cada vez pior. Já tava tudo quebrado pra variar. E ainda assim, ele se recusava a matar o Shigaraki. Isso é tão irado, cara. Como é que eu vou dizer isso? Porque o Midoriya, ele podia carregar um murrão e mandar o Shigaraki pra lua, estilo One Punch Man. Só que ele não queria isso. E aí vem o momento genial. O Midoriya e o segundo usuário se ligaram que existia uma única brecha dentro da alma do Shigaraki. Uma fissura minúscula. Só que era um lugar que dava pra eles invadirem. E o plano qual era? Era passar o One for All pro Shigaraki. Mas calma, antes de jogar a bomba inteira, pô, eles iam testar passando o poder do segundo usuário primeiro. Porque essa individualidade ela tinha um efeito rebote também. Aí seria menos arriscado. Tudo muito pensado, milimetricamente construído, né? Por isso que foi a luta mais intensa de Boku no Hero. Mas assim, de longe, cara, mais intensa. O Aizawa brilhou e fez todo sentido. Aí entra um dos episódios mais emocionantes que foi com foco no Aizawa. Ele não ia ficar parado, né? Por isso ele juntou tudo quanto é herói possível. Porque ele se ligou que ainda dava pra usar a individualidade do Kurogiri pra jogar tudo de uma vez na luta. Cara, isso sozinho, tipo, já deixa com outro peso emocional. Porque a gente vai vendo todo mundo se voluntariando pra lutar. E o mais maneiro foi o moleque entregando uma camiseta do All Might que o Midoriya usou, né? Pra simbolizar que, tipo, apesar de ser o novo maior herói do mundo, ele ainda é só um garoto tentando segurar tudo. E mostra também que do mesmo jeito que o All Might era o ídolo do Midoriya, agora o Midoriya também é o ídolo do All Might da nova geração. Maneiro isso, esse ciclo, né? Isso reforça a mensagem mais bonita dessa nova fase, na minha opinião. Porque o Midoriya, cara, ele não é um All Might 2.0. Ele é ele. E o Midoriya é um herói que consegue carregar ainda mais esse espírito do coletivo, sabe? Do todo.
O All Might basicamente centralizava tudo nele. Ele era o pilar que sustentava a paz praticamente sozinho. O Midoriya já traz uma fragilidade maior, isso é genial. Pô, cara, não tenho o que falar. Ele é tão poderoso até mais do que o All Might, mas mesmo assim o Midoriya acaba incluindo as outras pessoas para ajudar. O maior plot twist do anime. E aí vem a bomba que deixou geral em choque. O All For One teve por trás de tudo desde o começo. Mas tudo mesmo, tudo. Ele foi influenciando o pai do Shigaraki, levando ele nas bebedeiras lá, manipulando o emocional da família. Isso tudo até passar pro garoto a pior individualidade possível, que é o decaimento. Então, cara, esse foi o ato mais cruel da obra, porque foi o que fez o Shigaraki matar a própria família sem querer. Vocês têm noção, cara, que o All For One tirou a individualidade original do Shigaraki e colocou a mais terrível de todas no lugar? Por isso que o Shigaraki fica se coçando o tempo todo, porque é o corpo dele rejeitando a individualidade, ele não aguenta isso. E foi nesse passado do Shigaraki que Boku no Hero mostrou que não estava mais brincando de jeito nenhum. E quando o All For One assume de vez o corpo do Shigaraki, o garoto morre. Acabou pra ele. E por pior que isso seja pro Midoriya, isso também deu a liberdade que ele precisava. A partir daí ele já não estava mais tentando salvar aquela criança que se perdeu. Ele estava lutando contra o monstro que acabou tudo. Aí, meu irmão, aí deu pra carregar um murrão do Saitama nele. O elemento central da temporada. E uma das coisas mais legais de Boku no Hero, cara, que eu acho que é incrível como cada personagem ganha um momento. Percebe? Tipo, Naruto, cada personagem não tem um backstory bacana pra caramba. Aqui em Boku no Hero, cada personagem tem um momento maneiro. Claro que tem, né, uns mais, outros menos, é importante. Mas todo mundo participa. Porque essa temporada é sobre isso. Você não vence sozinho. Nem o Midoriya, nem o Bakugou e nem o All Might. É o coletivo. São os usuários do One for All aparecendo juntos e até o próprio Shigaraki fazendo parte do momento também. Essa temporada é sobre comunidade. É sobre o legado dos heróis, é sobre passar adiante. É legado, exatamente isso, passar adiante. Porque isso mostra que nenhum super-herói consegue fazer tudo isso e nenhum super-herói supera a morte. Não tem como superar a morte. Bom, enfim, aqui não tem, né? Por isso que o One for All tem essa aceitação da morte e passa os poderes adiante. Enquanto o All for One quer tudo pra ele mesmo. Então, na boa, cara, é o vilão perfeito pra esse anime, não tenho o que falar. Porque enquanto os heróis desenvolvem o sacrifício e esse senso de coletividade o tempo todo, o All for One representa justamente o individualismo e o acúmulo, ao ponto de que ele quer ser imortal pra virar o rei do mundo sozinho. Até o irmão dele, cara, o All for One não consegue amar de verdade. Ele só tem o irmão como aquele que era o mais próximo dele. Por isso era quem ele queria, que fosse o espectador de tudo que ele iria conquistar. Isso tudo ficou tão claro que o episódio final recebeu mais de 19 mil notas. 19 mil notas. E chegou a incríveis 9.9 de média no IMDb, pra vocês terem ideia. Isso é surreal. Mas tem roubalheira, Peter. Assim não, cara. 19 mil votos pra cima, não tem não. Quase nenhum anime na história consegue isso ou conseguiu isso. O final com chave de ouro. E uma das coisas mais iradas da batalha final é justamente o sacrifício. Vocês têm noção de que mesmo sem individualidade, o Midoriya inspirou o maior herói do mundo? O All Might falou que pra ele, o Midoriya já era o maior herói. Depois de tudo, cara, ele ainda consegue uma cacetada de individualidade que ele podia usar pra acabar a luta muito mais rápido. O Midoriya podia dar um soco, dar força de uma bomba atômica no Shigaraki. Só que ele se segurou pra tentar salvar o cara. Mesmo quando a própria avó do Shigaraki tava lá falando, mata esse vagabundo, mata esse desgraçado. Não, cara, só que o Midoriya resistiu a todos esses impulsos. E o jeito de salvar o vilão, que nesse caso é a criança, por trás do trauma, né? Foi justamente passar o poder pra ele. Vocês sacaram então que o Midoriya passou o um por todos pro Shigaraki? Isso custou o próprio poder do Midoriya. Mas é por isso que ele virou o maior herói de todos. Herói é isso, cara. Ele sacrificou o maior tesouro da vida dele pra salvar um cara que ele tinha todos os motivos do mundo pra matar. Na boa, eu não tenho nem o que falar, porque são tantas camadas que eu ficaria até amanhã falando sobre esse final. Porque sim, o final de Boku no Hero com o Midoriya sem os poderes é um dos melhores finais dos animes. Pronto, acabou. O Midoriya, ele foge daquele ideal do herói americano e o único argumento que a galera tem pra odiar é aquela fala do início do mangá, né? Só que isso não faz sentido, né? Porque o Midoriya nunca falou que seria o maior herói de todos. Ele falou que seria um grande herói. Um. E mesmo com a legenda e tradução errada, que tem em alguns lugares, é bom dizer isso não é desculpa. O anime inteiro desenvolve essa importância do coletivo o tempo todo, cara, tá na cara da gente. Não é possível que você, porra, viu centenas de episódios com a galera repetindo isso o tempo todo e não entendeu na boa, porra. Você pode falar que é chato, que é infantil, isso e aquilo, mas que tem sentido, tem. Agora, perto do final, o Bakugou falou que não era a história do All for One, que era a história deles. Até o Bakugou, canalha do jeito que ele é, porra. Até ele coloca a importância de todo mundo no coletivo, percebe? Isso tudo, cara, foi fechando com chave de ouro, com aquela trilha sonora absurda, a direção, os cortes perfeitos. É impossível não assistir com o coração na garganta. Cara, tu não tem mais coração se tu não ficou emocionado com isso. Parece que você tá vendo o final da Copa do Mundo. Eu vibrei, cara, vendo aquilo, eu vibrei. É surreal como eu gostei desse anime, cara. Essa batalha final foi o sonho de qualquer anime. Mas não esquece de voltar aqui com o seu último episódio, que eu vou fazer aquela análise completaço, ok? E ajuda a gente no IBEST. Se você curtiu isso aqui, vamos voltar com força total com os animes e me ajuda a trazer o treinamento do Saitama pra vocês todos os dias no short. Vamos ver a mudança que vai fazer no shape. Vou mostrar o shape pra vocês direto, a mudança que tá fazendo. Mas, pô, me ajuda, galera. Traz esses prêmios pra casa. Vota no IBEST, cada uma das categorias tá aqui embaixo.
toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Curtiu? O que você achou? Comenta aqui embaixo o que você achou de Boku no Hero. Bom, me atualizei, tô trazendo pra vocês, emocionado inclusive. E vou trazer mais. Até a próxima, galera. Fui! Uhul!